Quer saber qual o segredo da inovação da Netflix? No vídeo de hoje eu conto para você. A Netflix dispensa apresentações. Muito conhecida aí ao mundo inteiro hoje, mais de 100 países e com um baita resultado, a Netflix é um case de inovação sensacional. E o Reed Hastings, no seu magnífico livro A Regra é Não Ter Regras, traz várias coisas não só sobre a cultura da Netflix, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, caso você não tenha visto, mas mais do que isso, ele menciona como é o ciclo de inovação da Netflix. Existe um processo bem importante dentro da cultura deles que faz com que a inovação dentro da Netflix funcione muito bem. Esse processo tem basicamente 4 passos e é a chave para sair de uma empresa como qualquer outra para uma empresa que consegue trazer o nível de inovação que a Netflix tem. O primeiro deles é procure a discordância. A maior parte das pessoas evita a discordância a todo custo. Você sabe quem são as pessoas da sua equipe ou na sua organização que são contra um dado projeto, uma dada ideia, e tudo o que você faz é fugir delas com tudo que você pode, porque afinal de contas elas vão fazer todo o possível para cagar em cima do seu projeto. O que a Netflix diz é faça justamente o contrário. Você tem pessoas na sua equipe ou na sua empresa que pensam diferente de você e isso é uma coisa muito boa. Você não é o dono da verdade, você não é a salvação da sua empresa. As outras pessoas têm inputs que podem ser extremamente valiosos para uma ideia boa se tornar uma ideia excepcional. Então a primeira coisa é busque a discordância. Você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é, por exemplo, usando um Google Docs. Você coloca ali a sua ideia, escreve ali sobre o que você acha, para que ela serve e tudo mais, e as pessoas vão avaliar de menos 10 até mais 10 e colocar as suas razões e sugestões. Essa é uma forma muito boa de você fazer isso de maneira assíncrona, inclusive, com um grande número de pessoas, ou você pode fazer isso também numa reunião menorzinha, em que dentro da reunião você levanta essa questão, explica a sua ideia, as pessoas escrevem e aí você avalia sozinho. Isso é super importante para você identificar pontos cegos da sua ideia. Talvez você tenha uma boa ideia que é um rascunho inicial, mas ela precisa ser lapidada. Tem questões importantes que ela não endereçou e talvez esse seja o momento em que você ou descarta uma ideia que era ruim pra caramba mesmo e dane-se, ou você faz com que essa ideia seja melhor através de um processo de refinamento. Ele sugere no livro também o que ele chama de socializar a ideia, que é num nível um pouco menos específico. Então ele conta, por exemplo, que estavam questionando se a Netflix deveria ser uma plataforma só voltada para o público adulto ou se eles deveriam começar a se preocupar com coisas mais infantis, shows e afins. E o Reed Hastings lá, que é um dos sócios da Netflix, ele colocou num dos encontros deles lá com toda a empresa, pessoal, uma enquete rápida aqui. Quem acha que nós deveríamos seguir por esse caminho de fazer conteúdo para crianças? Apesar dele ser contra, o que ele descobriu foi uma grande parte da empresa achava que aquele era um caminho super importante. E com base nesse processo de socialização, ele mudou de ideia e hoje a Netflix tem vários programas voltados para o público infantil. Então, o primeiro passo para a inovação é busque a discordância. Passo número 2, teste. Ao invés de sair gastando aí uma cacetada de dinheiro num negócio que você nem sabe se vai fazer sentido, o que a Netflix sugere para você é teste. Usando o melhor da metodologia Lean é como é que a gente consegue validar as nossas premissas sem investir uma grande quantidade de recursos nesse troço que a gente não tem certeza. E um exemplo super interessante que ele traz no livro era a questão dos downloads. A Netflix, obviamente, é uma plataforma de streaming. Você entra lá e usa a internet para assistir o seu filme. E muitos começou a se debater ali dentro da Netflix nós deveríamos permitir que as pessoas façam downloads ou não. E muito embora fosse uma funcionalidade que se considerava útil, o que isso implicava era que eles iam ter que alocar uma grande quantidade de tempo, esforço e pessoas para poder viabilizar essa funcionalidade. E o que o Reed Hastings via ali dentro era que isso não fazia muito sentido, porque para ele a infraestrutura da internet seria cada vez mais rápida, a gente ia precisar cada vez menos de download, porque, enfim, 5G tá aí daqui a pouco e tal, a gente vai ter um acesso à internet brutal e, cara, não fazia sentido a gente deslocar uma quantidade tão grande de recursos para isso, quando a gente poderia simplesmente aprimorar o streaming e daqui 2, 3, 5 anos, sei lá, isso ia ser praticamente unânime no mundo inteiro. Então,
ele era muito contra, assim como algumas outras pessoas bem sêniores dentro da organização. Mas um técnico não estava muito convicto disso, então ele falou assim, beleza, entendi, mas eu queria testar essa ideia. Então ele foi atrás de alguns países no mundo em que ele já tinha o download em outras plataformas, como a HBO, por exemplo, e o próprio YouTube, e resolveu testar ali para ver, será que as pessoas estão baixando? E o que ele descobriu foi, sim, é verdade, nos Estados Unidos poucas pessoas faziam uso de download, mas em outros países esse número era infinitamente maior. Então, enquanto nos Estados Unidos esse número girava de 15% a 20%, na Índia, por exemplo, 70% das pessoas ali, acho que da HBO ou do YouTube, usavam o download, porque a infra não era tão boa e simplesmente o 4G não rolava tão legal. Para as pessoas usar o download era super importante para o cara poder assistir quando ele estava em trânsito. Ou então na Alemanha também tinha um pessoal lá que comentou que o Wi-Fi não funciona de maneira igual no ambiente, na sala e na cozinha. O cara queria assistir o show na cozinha, então ele baixava na sala e levava para a cozinha. E o ponto a gente sempre tem uma teoria muito boa para justificar por que as coisas vão dar certo, até o momento que a gente confronta isso com a realidade. Confrontar com a realidade é o momento em que a gente vai descobrir se a nossa ideia realmente para de pé. E adivinha só, a realidade é imprevisível. A realidade é muito diferente do que o que você espera. Então, o que você pode fazer de melhor é testar. Passo número 3, assine as suas apostas. Na Netflix, as pessoas responsáveis pelos projetos são as pessoas que assinam os contratos. Então, diferente do que acontece em muitas empresas, tem um processo muito mais consensual, com várias pessoas participando do processo, várias pessoas assinando muitas vezes. Na Netflix é diferente. Na Netflix as pessoas têm muito mais autonomia para assinar as coisas e junto com isso tem um peso de responsabilidade muito maior. Então, antes de assinar um contrato, antes de investir uma quantidade grande de dinheiro em uma certa iniciativa, esse pequeno processo faz com que as pessoas tenham um envolvimento e uma responsabilidade muito maior com a tomada de decisão, porque agora ela é responsável. A responsabilidade não está dividida numa cadeia com 30 pessoas que, veja bem, o projeto deu ruim, mas isso passou por 30 pessoas antes de mim e ninguém falou nada. Não, agora é você. Você tomou a decisão, você é responsável. Então, quando você cria mecanismos para você fortalecer essa autorresponsabilidade das pessoas, que vem junto, obviamente, com uma liberdade e várias outras coisas, você tem um fortalecimento do processo de inovação. Porque a gente começa a investir não num negócio que não importa tanto assim ou que você é só uma pequena parcela do processo. Agora você é o grande responsável por aquilo e esse peso faz com que essa seriedade e esse envolvimento sejam muito maiores. Passo número 4, destaque os seus fracassos. Se você quer inovar, um dos requisitos para isso é você estar pronto para aceitar o fracasso. Empresas que não toleram fracasso são empresas que não inovam. A Netflix compreende isso muito bem e ninguém é demitido porque fracassou. Lá eles têm um processo justamente para incentivar as pessoas a aprenderem com seus fracassos. Quando algum projeto dá errado, seja ele qual for, as pessoas responsáveis são incentivadas a escrever um documento e compartilhar com todo mundo o que deu errado, o que elas aprenderam e assim compartilhar os aprendizados em relação aos fracassos. E eu acho que isso é uma bela lição em relação à inovação. Muita gente quer inovar, mas não tolera o erro. Errou, demitido, que absurdo, como é que você deixou isso acontecer? Inovação não funciona assim. Inovação é uma coisa que inerentemente é arriscada, faz parte do jogo. A questão é, o que você faz na hora que alguma coisa dá errado? Você procura um culpado e corta umas cabeças? Ou você aproveita esse momento para reforçar ali dentro que se você arriscar e der errado, tá tudo bem? E mais importante do que isso, compartilhar um processo constante de aprendizado com os nossos erros para fazer cada vez melhor. Essa é a aposta da Netflix e eu tenho certeza que se você fizer a mesma coisa, a sua capacidade de inovar vai ser muito maior. Gostou do case da Netflix? Vou deixar aqui um outro vídeo que fala sobre a cultura Netflix e como você pode replicar a mesma coisa aí na sua empresa. Porque afinal de contas, o que eu desejo para você é que você manifeste o seu potencial. Até a próxima.